Olá, boa noite. Eu sou Vanessa Casalino e este é o Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. O presidente Michel Temer volta a defender a reforma da Previdência e sugere a Previdência complementar para os que ganham mais. Henrique Meirelles fala em medidas alternativas para diminuir o impacto da decisão do STF, que garantiu o reajuste dos servidores. A arrecadação federal cresce 9,5% em novembro e atinge maior resultado desde 2014. Dados da CNI mostram recuperação na indústria. Safra de cana vai ser menor este ano, mas a produção de açúcar e etanol deve aumentar. Na reta final para as compras de Natal, uma entrevista com a coordenadora da Proteste, Maria Inês Dolci. Você vai saber como evitar que a correria de fim de ano transforme presentes em dor de cabeça. O Cenário Econômico está começando. O presidente Michel Temer fez uma passagem rápida pela Convenção Nacional Extraordinária do PMDB e voltou a defender a reforma da Previdência. Temer disse que a proposta atual não prejudica ninguém, nem mesmo aqueles que ganham mais, 25 ou 30 mil reais. Isso porque, segundo Temer, essas pessoas vão fazer uma previdência complementar, perdendo cerca de 500, 600 reais por mês para garantir benefícios no futuro. Ainda de acordo com o presidente, a reforma da Previdência deve gerar uma economia de cerca de 600 bilhões de reais em 10 anos. Temer acrescentou que não se pode brincar com isso, porque se a reforma não for aprovada, em 2 ou 3 anos não vai haver dinheiro para pagar os aposentados. E Henrique Meirelles admitiu hoje que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o reajuste dos servidores será de difícil reversão. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspendeu ontem a medida provisória que adiava de 2018 para 2019 esse reajuste. Durante café da manhã com os jornalistas em Brasília, o ministro da Fazenda afirmou que se houver o aumento dos salários em janeiro de 2018, não há o que fazer, porque a Constituição veda o corte posterior. Meirelles afirmou ainda que está analisando o que pode ser feito do ponto de vista jurídico, mas admitiu que as opções são poucas. Com isso, o governo terá um gasto de 4 bilhões de reais a mais no ano que vem. Além desse revés com o reajuste dos servidores, o governo não vai poder contar ainda com 6 bilhões de reais que viriam da mudança da tributação de fundos de investimentos exclusivos. Isso porque a medida não vai ser votada pelo Congresso a tempo, ainda este ano. Outra medida que também não vai passar é a reoneração da folha de pagamentos, o que iria gerar uma economia de quase 9 bilhões de reais em 2018. Neste caso, a perda de receita será de 1,5 bilhão de reais. Com tudo isso, gastos de ao menos 12 bilhões de reais estão garantidos para 2018, dinheiro que o governo pretendia economizar para cumprir a meta fiscal. Henrique Meirelles avaliou então que, neste cenário, medidas alternativas vão ter de ser pensadas, sem descartar a possibilidade de aumento de impostos. A Confederação Nacional da Indústria divulgou hoje o Índice da Produção Industrial do mês de novembro. Quem tem os detalhes é Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Você traz boas notícias? Olá, Vanessa, boa noite. Boas notícias da indústria. Como nós estamos mostrando aqui nos últimos tempos no cenário econômico, essa retomada da produção industrial. No mês de novembro, o índice chegou a 50,5 pontos. Esse é o melhor índice para o mês de novembro desde 2011. O índice ele varia entre 0 e 100. Acima de 50 já indica um crescimento em relação ao mês anterior. Então, comparando, por exemplo, com o mês de outubro, o crescimento em novembro foi de 0,5 pontos na produção industrial brasileira. Um outro detalhe positivo foi o aumento do uso da capacidade instalada. Em novembro, o uso dessa capacidade instalada chegou a 68%, enquanto em outubro ele era de 67%. Aos poucos, 1% de aumento de um mês para o outro, um ponto percentual de aumento de um mês para o outro, mas isso já representa o quê? Os empresários estão voltando a investir, estão utilizando aquela capacidade ociosa da indústria para gerar empregos, contratar novas pessoas e, com isso, aumentar a produção. Tanto que essa pesquisa da CNI fez um balanço dizendo que essa retomada da indústria é clara e mostra uma recuperação sustentável nos últimos meses. Vanessa.
Finalmente, né, Maurício? Obrigada. E na manhã de hoje, o Congresso argentino aprovou a reforma da Previdência. Isso apesar dos violentos protestos que acontecem no país desde a semana passada e também de uma greve nos transportes públicos. Enquanto os deputados votavam, ruas de Buenos Aires foram tomadas por protestos que acabaram em confrontos. A polícia disparou balas de borracha, lançou gás lacrimogêneo e jatos d'água. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, entre civis e policiais. Pelo menos 60 foram detidas. Os deputados argentinos passaram a madrugada votando o projeto. Foram 128 votos a favor, 116 contra e 2 abstenções, numa sessão que durou mais de 17 horas. A reforma tem por objetivo reduzir o déficit fiscal e atrair investimentos. Entre os principais pontos está a alteração na fórmula de ajuste, que passa a ser determinada por uma combinação de 70% da taxa de inflação e 30% da variação no salário médio dos trabalhadores estáveis. E a safra de cana do Brasil deve ser menor este ano, mas a produção de açúcar e etanol tende a avançar. Quem explica por quê é a Luana Ibelli, que está na redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Luana, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Vanessa. Obrigada. Boa noite para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, a produção da cana-de-açúcar da safra de 2017 e 2018 vai ser menor, sim, com um recuo de 3,3%. Serão 635 milhões de toneladas, 22 milhões a menos que a temporada passada. Essa queda na produção aconteceu por causa de uma retração na área de colheita de 3,4%, passando de 9 milhões para 8 milhões e 740 mil hectares. Agora, por que essa área de colheita foi menor? Bom, é que muitos fornecedores devolveram áreas de plantação que estavam distantes das unidades de produção. Apesar da produção menor de cana, o açúcar deve ultrapassar os 39 milhões de toneladas, 2% a mais que a safra passada. É que parte da produção do etanol migrou para o açúcar porque nos últimos anos o produto estava mais rentável, mas isso mudou em setembro deste ano, quando o etanol passou a ser mais rentável. Mesmo assim, a produtividade do combustível deve ser quase 3% menor em relação ao ano passado. Todos esses dados, Vanessa, são da Companhia Nacional de Abastecimento do CONAB. Eles foram divulgados hoje e coletados entre 19 de novembro e 2 de dezembro. Obrigada, Luana. E na volta a gente fala do fechamento do mercado financeiro. No próximo bloco, fique com a gente. Estamos de volta com o cenário econômico. Vamos conferir como fechou o mercado financeiro hoje. Índice Bovespa fechou em leve baixa, 0,63% aos 72.658 pontos. Vamos ao dólar. Fechamento de hoje, dólar comercial, levíssima queda, 0,03%, R$ 3,29. E falando em moeda, vamos falar em Bitcoin. Bolha ou não, a moeda virtual atrai cada vez mais gente e já começa a ser usada para pagar shows sertanejos. A dupla João Bosco e Vinícius iniciou negociações que fixam a moeda como forma de pagamento. Hoje, um Bitcoin está cotado em mais de R$60 mil. E para os interessados, a dupla anunciou que cada show vai custar um Bitcoin na cotação de hoje. Será que é um bom negócio? Arrecadação, vamos falar de arrecadação agora. A Secretaria da Receita Federal divulgou hoje os dados de arrecadação de impostos e contribuições federais no mês de novembro. O crescimento real foi de 9,5%. Com isso, foram arrecadados 115 bilhões de reais. É o melhor resultado para um mês de novembro desde 2014, segundo o Fisco, influenciado pelo ingresso de receitas do novo Refis e de depósitos judiciais superiores a 7 bilhões de reais. Na parcial dos 11 primeiros meses deste ano, a arrecadação total somou 1 trilhão e 200 bilhões de reais, a maior arrecadação para o período desde 2015. A gente vai voltar agora para a redação da TV Brasil aqui em São Paulo, porque a Câmara aqui do município aprovou o orçamento para o ano que vem. Quem traz as informações de novo, conversa com a gente, é Luana Ibelli. Luana, previsão de investimentos aumentou em relação ao ano passado?
Aumentou sim, Vanessa. Foram 12 milhões a mais que serão destinados a políticas sociais e de direitos humanos voltadas às mulheres. Vereadoras comemoraram a decisão, que aconteceu depois de um trabalho em conjunto das parlamentares. O dinheiro vai ser investido em políticas para combater a violência contra mulheres em situação de risco. A verba também vai possibilitar a construção da Casa da Mulher Brasileira, um serviço de atendimento e auxílio jurídico. O plenário aprovou por 36 votos favoráveis e 11 contrários, essa que foi a segunda proposta de texto elaborada pela Comissão de Finanças e Orçamento. No total, a receita deve ser de 52 bilhões de reais. O texto que segue para a sanção do prefeito João Dória tem 769 milhões destinados para moradias populares e 211 milhões para o meio ambiente. Para o subsídio do sistema de sistema de ônibus, serão destinados mais de 2 bilhões. Mas esse valor é menor do que o do ano passado, que foi de quase 3 bilhões, com a tarifa sendo mantida a R$ 3,80. Bom, resta saber se esse orçamento menor para o sistema de ônibus vai resultar no aumento da tarifa. Um possível reajuste nas passagens para 2018 está sendo avaliado por meio de estudos. Vanessa. Obrigada, Luana. É possível mesmo que isso aconteça, né? E saiu hoje o Índice de Confiança do Empresário Industrial, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria. Maurício de Almeida volta a conversar com a gente, lá do Rio de Janeiro. Maurício, os dados apontam para um crescimento do setor, é isso? É isso mesmo, Vanessa. Hoje eu estou aqui só dando boas notícias. Já falamos daquele índice da confiança da indústria, agora esse índice dos empresários também registrando uma sinalização de alta. Como eu falei, todos os índices de confiança, tanto de empresários da área da indústria, como na parte do comércio, eles vêm demonstrando uma tendência de alta desde o início desse segundo semestre, vem crescendo pouquinho a pouquinho, mas aquele crescimento lento, mas gradual, indicando para um 2018 melhor. Agora, esse índice que foi divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria, ele registrou 56,7 pontos. Para você ter uma ideia como é importante esse índice, ele é o maior desde março de 2013, ou seja, é uma confiança em alta nos empresários, no setor da indústria, no setor da construção. Uma confiança que significa o quê? Os empresários estão dispostos a gastar mais, investir mais no setor da indústria, no setor de construção. Isso gera o quê? É a geração de emprego e renda com a indústria voltando a confiar na economia e tudo vai funcionando uma espécie de uma locomotiva. A indústria vai puxando, gera emprego, gera renda e com isso os serviços também começam a crescer. O setor de serviços, que no passado foi muito importante para o produto interno bruto brasileiro. Com essa confiança dos investimentos, ela é registrada aqui. Você vê que 33,8 pontos a confiança de futuros investimentos no setor da indústria. Isso também foi o maior índice desde abril de 2015. Foram entrevistados 578 empresários em todo o Brasil nessa pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria. E o índice que passando agora de confiança, como eu falei, de 56,7 pontos. Em novembro, esse índice era de 54,4 pontos. E as pesquisas da CNI indicam que acima de 50 pontos o índice já representa uma confiança. Os pesquisadores da CNI fizeram um balanço do mercado e acreditam realmente que 2018 vai ser um ano melhor para a economia. Apostam no crescimento da indústria, mas ainda tem um pequeno temor em relação à aprovação da reforma da Previdência, que é fundamental para o governo controlar o seu déficit, fechar 2018, começar 2018 com um déficit menor. Então, a parte política ainda acaba influenciando um pouquinho no futuro da indústria. Por isso, os pesquisadores da CNI dizem que o futuro não é tão assim, otimista, eles estão otimistas, mas poderia ser melhor, por exemplo, se a reforma da Previdência já tivesse sido aprovada. Vanessa. Você tem razão, Maurício, é uma locomotiva e a gente espera que ela siga a todo vapor, né? Obrigada. Faltando menos de uma semana para o Natal, os consumidores estão a todo vapor também com as compras nas lojas, shoppings e centros comerciais. Mas é justamente agora que muitos se esquecem de prestar atenção em detalhes importantes que podem virar dor de cabeça depois que as festas acabam. Afinal, quem nunca precisou trocar uma roupa e não prestou atenção no prazo? Para falar sobre as compras de fim de ano, eu recebo aqui a coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Douce. Maria, muito obrigada por sua presença aqui, seja bem-vinda. Uma satisfação. Bom,
Muita gente agora na correria para as compras de Natal. Quais são as principais armadilhas que o consumidor cai nessa época, assim, de um modo geral? Olha, primeiro que acaba deixando para a última hora, então pode não fazer uma boa compra, deixar de pegar a nota fiscal, deixar de anotar a possibilidade de troca, porque às vezes não é possível, né? Em que casos que não é possível? Porque a gente sempre acha que tem aqueles 30 dias, né? Nem sempre, né? Não, nem sempre. Nem sempre. Olha, a troca é possível quando há defeito no produto, né? Mas, por liberalidade, algumas empresas até trocam. Por exemplo, roupas, né? Mas isso tem que estar escrito na nota fiscal que há possibilidade de troca e quando que seria essa troca, a data. Então, a outra coisa é o consumidor saber bem o produto que ele vai estar comprando, modelo, preço, fazer uma pesquisa de mercado. E quando você compra de última hora, nem sempre os preços são vantajosos e você acaba não fazendo uma boa compra. Então, a nossa recomendação é que o consumidor conheça bem o produto que ele está comprando, faça uma lista. Se ele for comprar pela internet, tem que verificar se o site é de confiança, se a loja vai entregar, se há prazo ainda para entrega. Né? Tudo isso tem que ser bem pensado para que não tenha nenhum problema. E muito cuidado com aquelas compras de produtos piratas. Sim, né? São os voltando à questão da clandestinos. entrega, a gente tem visto, né, muito a questão dos correios agora, com essa restrição para aquelas áreas de risco, e aí não há entrega, as pessoas naquelas filas imensas, né? Nesse caso, de quem que é a responsabilidade? O consumidor paga o frete e não chega em casa, né? Olha, a responsabilidade é justamente da empresa que contratou o frete. Então, a responsabilidade passa a ser, o consumidor compra, passa a ser, então, daquele que contratou o transportador, que contratou o correio. Então, tudo isso tem que ser verificado. E se houver atraso, o consumidor ele pode ou não aceitar que seja entregue depois, caso contrário, o dinheiro tem que ser devolvido. Ah, é? Né? Tem que ser devolvido nessas condições. Agora, área de risco também é muito relativo, porque o correio, no caso de um correio de uma transportadora, não pode aceitar uma encomenda, um frete para entrega, sabendo que há riscos. Então, tem que avisar, né? O correio tem que saber que essas áreas têm que ser comunicadas para o consumidor, para que ele, então, vá em algum posto para retirar esse produto. Agora, para ficar claro, essa devolução que o consumidor pode fazer se chegar fora do prazo, antes ele tem que ter ficado atento ali para ver se a mercadoria já ia ser entregue no prazo fixado. Exatamente. Então, se passou do prazo fixado, isso tem que constar da nota no pedido, né, na nota fiscal da compra. Se ultrapassou aquele prazo, o consumidor já passa a ter esse direito de estender por mais dias a entrega ou então de cancelar e ter o dinheiro de volta. Que outros cuidados é preciso ter em relação às compras online? A gente sabe que agora o prazo de entrega já talvez nem dê tempo mais, né? Mas quais são as armadilhas que o consumidor costuma cair com mais frequência, pelo que vocês observam? Olha, são sites fraudulentos, sites que oferecem preços que não condizem com a realidade. Às vezes o consumidor ele acaba vendo um preço muito abaixo do mercado, é um sinal de perigo tremendo. Né? Então, milagre não existe. Existe sim uma competitividade, alguns valores um pouco diferentes, mas não muito abaixo do preço de mercado. Cuidado. A outra coisa é sempre saber a procedência, né, daquele produto, se vai haver troca. Tem regras para compras online que o consumidor tem que estar muito atento. Ali tem que estar indicado o modelo, o produto, dia, data de entrega. Tem que estar estabelecido a forma como esse produto pode ser devolvido ou não. Então, se você deixa para a última hora, certamente você vai estar aí correndo um risco muito grande de ficar sem o presente. Marinês, é muito comum hoje em dia, em sites maiores, a gente vai comprar e percebe que está comprando um produto de uma outra empresa que vende por intermédio desse site, né? E aí, às vezes, você entra em contato com uma grande empresa e ela diz, não, mas quem vai fazer a sua entrega, quem está vendendo o seu produto é uma outra empresa, contate eles diretamente. O que a gente tem que ficar atento em relação a esse tipo de compra? Olha, tem que estar atento, porque se você está entrando no site de uma empresa, está repassando a entrega, o mesmo produto para outros, a responsabilidade do primeiro não deixa de existir, né? É uma cadeia de responsabilidade. Então, quer dizer, quem está assumindo esse risco todo, está repassando, também tem que assumir o risco de saber que está tendo problemas e dar um retorno para o consumidor de forma a ter uma solução. Perfeito. Agora, a compra na rua, 25 de março aqui do lado, muita gente vai para lá comprar coisas, vale a pena, né, os preços, a variedade, mas tem que ter cuidado na hora de comprar, por exemplo, do camelô, de quem vende na rua.
Olha, Nem sempre tem nota fiscal. Veja bem, é um problema, sim, porque nem sempre tem nota fiscal. Esses produtos você não sabe a origem, você não sabe, a maioria deles ali pode oferecer risco à segurança ou saúde, tem que tomar cuidado. Prazo de garantia, muitos deles não têm garantia. Então, se você compra e tiver defeito, você não vai ter a troca. Não vai ter quem recorrer, né? Quem recorrer. Mesmo assim, o consumidor, comprando barato, tem que pensar se vale a pena ou não. Custo, benefício, qualidade, durabilidade, né? E principalmente que a maioria desses produtos, eles não são produtos de origem adequada para que se possa ter ali a excelência da qualidade do produto. Atenção especial com os brinquedos, principalmente? Olha, brinquedo, muita atenção. Às vezes a maquiagem, às vezes o preço está muito abaixo do mercado. Então, os pais responsáveis pelas crianças prometem aquele brinquedo que não vão poder comprar, compram um brinquedo muito mais barato, mas tem que tomar cuidado. Às vezes são problemas que podem trazer aí uma situação de risco para a saúde, para a segurança, peças que se soltam, ou mesmo toxicidade. Às vezes ali tem tintas que são tóxicas. E que olhando assim na hora não dá para saber, né? Não dá para saber. E lembrando que não vai ter ali, se tiver defeito, a troca do produto. Não vai ter a garantia do fabricante. E a gente tem também recentemente a questão dos azeites, por exemplo, né? Falsificados. Quer dizer, até na hora da ceia de Natal, o que é que a gente pode fazer para se proteger em relação a isso? Olha, o que pode fazer é olhar a lista dos azeites fraudados, não comprar é a melhor forma e também saber que esses produtos eles podem estar sendo falsificados, por que não? Então, o preço também, às vezes eles nem abaixam o preço, às vezes o preço é igual àquele de mercado, mas é fraudado, mas às vezes é falso. Então, todo cuidado é pouco e além dos azeites, outros produtos nessa época do ano também, né, com preço, com tudo. Agora, o mais importante é saber que Natal, Ano Novo, você pode dar um presente, você pode até gastar né, uma determinada quantia sem que afete o seu orçamento. Isso é o mais importante. O mais importante. Que é o cuidado com as formas de pagamento? Olha, formas de pagamento. Então, se você vai pagar com cartão e depois tem algum problema, se precisa cancelar, tem que estar atento também para o cancelamento. Nem sempre o cancelamento vai indicar que você não vai ter que pagar aquela fatura. Às vezes, pela data de vencimento, já não é possível mais que o cartão de crédito cancele aquela compra. Então, atenção, ligar que já suspendeu, já cancelou, para poder ser retirado aquele valor, não deixar de pagar a fatura, mas entrar em contato com a empresa para que retire aquele valor da fatura, que foi um produto cancelado, e também tomar cuidado com os parcelamentos muito longos também vai acabar prejudicando o orçamento doméstico, sem dúvida nenhuma. Janeiro é um mês onde você tem muita despesa, então tem que ter cuidado com o que vai gastar. E a gente esquece que parcelou muitas vezes, né? Esquece que parcelou muitas vezes, então quanto menor o parcelamento, melhor. Se puder pagar à vista, peça desconto, pechinche. Procure bastante, né? Faça uma boa pesquisa de mercado por causa dessa variação de preço também. Agora, tem alguns produtos que nessa época do ano, troca de mostruário, concessionárias que querem se livrar dos veículos no modelo anterior, existem essas grandes promoções, elas podem ser armadilhas também? O consumidor precisa estar atento? Sem dúvida nenhuma, pode não só ser armadilha, como também tem aquelas concessionárias onde você fica na lista de espera, né? E às vezes o carro não chega. Então, cuidado, porque a sua viagem pode ser afetada se você precisar do veículo, não chegou, tem que tomar providências, tem que ter sempre na nota de pedido, mesmo que conste ali da lista para esperar o carro, uma data de entrega. Não aceitar de forma nenhuma que venha um pedido ou uma solicitação do veículo e a espera sem que tenha data, porque aí você não vai ter como questionar a data que deveria ter sido entregue. E showroom sempre pode ter um defeitinho ou outro que tem que estar atento. Peças de mostruário tem que tomar cuidado porque pode ter pequenos defeitos, não defeitos, vamos dizer assim, de fábrica, mas pequenos arranhões que não comprometam a função do próprio produto. Então tem que tomar cuidado sabendo que são produtos de estoque, tem que inclusive estar indicado ali qual que é a avaria daquele produto.
né? E você compra mais barato, sabendo que o produto tem pequenas avarias, mas que não vai comprometer a função do produto, porque caso contrário, já entra naquela regra do defeito, que é possível, sim, estar reivindicando e ser questionado. Muito obrigada por sua presença aqui. O cenário econômico de hoje termina aqui. A gente se encontra amanhã. Vocês ficam agora com os Corredores do Poder. Boa noite.